Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre máximos e mínimos e extremos relativos de funções. Esse conteúdo dentro da disciplina de cálculo é de extrema relevância, uma vez que a aplicação desses conceitos, do ponto de vista prático, é muito ampla. Quando nós falamos em valores máximos e valores mínimos de funções, nós não podemos pensar apenas que são funções que não têm representação física nenhuma. Nós temos que pensar que as funções às quais eu quero determinar esses valores máximos e mínimos são funções que representam grandezas mensuráveis. Por exemplo, quando eu tenho um dado volume de um corpo e eu quero, por exemplo, saber qual é o volume máximo ocupado por esse corpo descrito, eu posso utilizar esses conceitos de máximos e mínimos para determinar as dimensões do corpo a qual eu desejo construir. Um exemplo bastante comum que você encontra nos livros de cálculo dessa aplicação é exercícios, por exemplo, envolvendo a ideia de um cilindro e você quer saber, por exemplo, qual é a quantidade de material que você irá utilizar para construir um cilindro que tenha uma maior capacidade volumétrica, por exemplo, para conter um determinado líquido ali dentro, onde esse cilindro vai ser constituído por algum material e você quer saber a maneira de minimizar esse custo e maximizar a utilização do volume do cilindro. Então, esses conceitos de minimizar e maximizar uma função são conceitos trazidos aqui no cálculo diferencial dentro dessa perspectiva de valores máximos e mínimos de funções. Para podermos chegar a esses exercícios aplicados e determinar os valores máximos e mínimos aplicados a problemas propriamente ditos, problemas de área, volume, problemas envolvendo economia, onde você tem a ideia de função, lucro, custo e receita, e você deseja, por exemplo, maximizar seu lucro, minimizar o seu custo, você também vai aplicar esses conceitos de máximos e mínimos aqui do cálculo. Mas até chegar nesses problemas aplicados, precisamos entender dentro do cálculo diferencial o que significa o máximo, o que significa o mínimo de uma função ou um intervalo onde esses caras estão contidos. Outra coisa interessante que nós precisamos entender é o intervalo da função em que isso é válido. Então eu vou ter que definir um intervalo e dentro desse intervalo conseguir dizer se existe um valor de máximo ou um valor de mínimo da função. Para isso eu vou precisar calcular esses valores, também um outro procedimento. Então basicamente quando eu falo em máximos e mínimos, nós vamos ter que entender o que significa isso e saber calcular os pontos críticos. E são esses pontos críticos que me dão os valores de máximo, de extremo de uma função. Então, veja, vamos entender isso, como acontece essa ideia de máximo e mínimo de uma função. Aqui eu coloquei uma figura ilustrativa para você entender como que pode ser que eu tenha vários valores extremos dentro de uma função. Então eu tenho uma função genérica f, representada na figura, e eu tenho os valores ali x1, x2, x3 e x4. Esses valores são os valores das abscissas, que estão no eixo x. Então eu posso observar que cada abscissa corresponde a um valor y diferente. Então, cada valor de abscissa me dá uma ordenada diferente. E aí eu posso entender que nesses pontos aqui eu tenho valores extremos, ou seja, um valor extremo para x1, um valor extremo para x2, um valor extremo para x3, um valor extremo para o x4. Então, esses pontos x1, x3 são pontos de máximo relativo, máximo relativo, ou máximo local da função f. Os pontos x2 e x4 são pontos de mínimos relativos da função, enquanto o f de x2 e o f de x4 são valores mínimos relativos. Por quê? Porque o valor de f obtido para quando eu tenho o valor de x2. Então eu vou pegar o valor de x2, substituir na função, eu vou obter um valor aqui de x2. Se esse x2 é mínimo ou máximo, ele vai corresponder a um valor extremo também da ordenada. Além disso, você pode pensar o seguinte, observando o f, ele vai ser crescente nesse intervalo para x menor que x1, pertencente ao intervalo x2 e x3, e x maior que x4, decrescente para quando x pertence a x1 e x2, x no intervalo x3 e x4. Então eu vou observar esses intervalos aqui, né? Nesse intervalo x1, x2, depois no intervalo x2, x3, depois no intervalo x4. Então aqui eu tenho um mínimo, aqui eu vou ter um valor de máximo, aqui eu vou ter um valor de mínimo e aqui novamente um valor de máximo.
Então, para cada intervalo definido, eu posso ter um valor extremo relativo ali referente àquele dado intervalo. Então, eu posso fazer essa análise gráfica para me determinar o valor do extremo relativo dessa função. As definições mais importantes dentro da teoria, vou tentar fazer isso de uma maneira mais simplificada possível, mas nós temos que entender algumas definições para que consigamos aplicar o procedimento para determinar os pontos críticos de uma função. Então nós temos que entender essa definição, algumas definições básicas. Então notem que as definições das quais eu estou trazendo aqui são um resumo da definição dos teoremas gerais dentro do cálculo o máximo e mínimo de uma função. Eu vou tentar resumir isso de uma maneira que seja mais significativa para a gente poder aplicar o procedimento na determinação dos pontos críticos da função. Bom, então eu chamando de definição 1 aqui é o seguinte: uma função f tem um valor máximo relativo em C se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que esse valor de C, a f desse C, tem que ser maior ou igual a f desse x. Então essa é a ideia da definição 1. O valor de C definido tem que ser maior ou igual ao valor de f de x, a um valor ser arbitrário, para todo x pertencente ao intervalo aberto I que você considerou de início. Uma função f tem um mínimo relativo em C se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que a f de C deve ser menor ou igual a f de x, para todo x que pertence também a esse intervalo aberto. Então essa definição desse valor de f de C ser menor ou maior que o f de x é o que vai me dizer a ideia do máximo ou a ideia do mínimo da função. A definição 3 diz o seguinte: seja f uma função definida por um intervalo I, eu vou ter as seguintes condições. F será crescente, ou seja, f é uma função crescente nesse intervalo para qualquer x1, x2, pertencente ao intervalo x1 menor que x2, se o f de x1 for menor ou igual ao f de x2. Então a condição de ser crescente está associado ao valor do f de x1 ser menor que o f de x2 no intervalo dado, sempre mantendo a ordem de x1 para x2. E o contrário, decrescente, vai acontecer quando o f de x1 for menor também que o f de x2. Então, acontece o seguinte: o símbolo de maior ou igual para f de x1 e f de x2. É exatamente o processo contrário da condição I. A condição 2i, que é a condição para a função decrescente no intervalo, esse sinal aqui é trocado, essa inequação é invertida. Ao invés de ser menor, vai ser maior. Como que eu posso representar isso graficamente? Vamos ver um exemplo aqui para que fique claro. Nesse exemplo, eu tenho um exemplo de uma função crescente, e aqui eu tenho o exemplo de uma função decrescente. Então eu vou olhar aqui as condições dadas. Nesse caso aqui da função crescente, o f de x2 ele é maior que o f de x1. Então eu posso escrever que o f de x2 é maior que o f de x1. Certo? Então aqui eu tenho uma função crescente. Nesse segundo caso, eu tenho o seguinte: o f de x2 é menor do que o f de x1. Então aqui agora eu tenho que eu vou ter f de x2 menor, ficou ruim de ver aqui, f de x2 é menor que o f de x1. Então é a condição dada no slide anterior. Se isso é verdade, então a função é decrescente. Então essas duas condições aqui eu consigo estipular se o valor da função é crescente ou decrescente, dependendo da condição 3 ou da definição 3. O exemplo 1, para a gente entender essas condições, é um exemplo com o qual você quer exatamente determinar isso. Se a função é crescente ou decrescente e em qual intervalo. Então veja, ele dá uma função que é 3x² menos 2x menos 12x². Tem um valor de máximo relativo em C1 igual a 0, pois existe um intervalo de menos 2 e 2, tal que o f de 0 é maior ou igual ao f de x para todo x
que pertence a menos 2 e 2. Então, o valor C2 vai ser menos a raiz quadrada de 2 e o C3 mais a raiz quadrada de 2. Então, eu vou ter o menos e mais, ou mais ou menos a raiz ali de 2. F tem mínimos relativos, pois o f de menos 2 e o f de 2 é menor que o f de x para todo x no intervalo de menos 2 e 0. E você vai encontrar o f da raiz de 2 menor ou igual ao f de x, quando o x está no intervalo também de 0 a 2. E o f também será crescente nos intervalos menos 2 e 0, 2 e 2. E decrescente nesse intervalo aqui de menos 2, menos a raiz de 2 e 0 e raiz de 2. Então eu determino as raízes da função e faço uma análise ali com o valor de 0. Você também conseguir entender mais ou menos como vai ficar cada intervalo da função, se é crescente ou decrescente. Vamos fazer o gráfico para a gente observar como que ficaria essa função, em qual intervalo ela é crescente, qual intervalo ela é decrescente. A função aqui então ilustrada, do exemplo 1, ela tem um valor mínimo, nesse intervalo, menos 2 menos a raiz de 2 e 2. É exatamente condizente com os valores calculados no slide anterior. Para cada valor crescente ou decrescente dado, onde x menor que a f de 2 e é menor que a f da raiz de menos 2, ou menos a raiz de f2. No exemplo 2, nós vamos determinar os pontos críticos da função e determinar se ela é crescente ou decrescente. A função dada agora é a função x³ mais 1. Como que eu vou proceder? Onde que entra a ideia da derivada aqui? Então, como que eu vou proceder para determinar os pontos críticos? Aí vem o uso da derivada. Eu vou pegar a função a qual eu quero determinar esses pontos críticos e eu vou derivar essa função e tomar a derivada dela igual a 0 e determinar as raízes da primeira derivada da função. Bom, com os exemplos ilustrativos aqui sobre polinômios, fica mais evidente, mais fácil de entender o entendimento desse procedimento. Então a função que eu tenho é x³ mais 1. Tomando a derivada de x³ mais 1, isso vai dar 3x² mais 1. Como eu tenho que fazer isso igual a 0, para a ideia do mínimo e do máximo, eu vou igualar essa derivada a 0. A derivada, o 1 vai dar 0 nessa derivada aqui, então vai ficar 3x² igual a 0. A derivada do 1 dá 0. Então 3x² igual a 0, eu vou determinar as raízes do polinômio gerado. Uma equação do segundo grau, onde eu tenho apenas o coeficiente a. Então, obviamente os valores vão ser 0. Então basta derivar a função, analisar o x pertencente ao domínio, tais que o f de x tem que ser maior que 0, onde os pontos críticos, onde o f' de x é menor que 0. Temos então a primeira derivada igual a 3x², como 3x² é maior que 0, para todo x pertencente a 0, concluímos que a função é sempre crescente, certo? Porque então a definição 3 nos diz isso. Então quando eu plotar o gráfico aqui da função, certo? Ela vai ser sempre crescente. Sempre crescente. Eu não vou ter nenhum valor aí que tende a ser decrescente dessa função de 3x² mais 1. Esse procedimento é extremamente importante, porque é o procedimento que a gente usa do ponto de vista prático para determinar os valores de máximos e mínimos de uma função, ou seja, os pontos críticos. E ainda nós veremos em aulas futuras a ideia de fazer análise do valor para saber se esse valor do ponto crítico calculado é máximo ou mínimo, usando o sinal da segunda derivada. Então o procedimento que nós vamos estudar vai incluir a derivada de primeira ordem e vai incluir a derivada de segunda ordem. Esta aula foi mais basicamente conceitual para conseguirmos entender que as funções podem apresentar extremos relativos e extremos locais e que existem algumas definições básicas a qual eu consigo determinar se essa função é crescente ou se essa função é decrescente, dependendo do intervalo citado ali. Então eu consigo descrever as ordenadas num intervalo específico e aí nesse intervalo eu consigo entender se essa função é máxima ou mínimo, o valor encontrado, se ela é crescente ou decrescente.
O que iremos fazer em aula de aplicação dos conceitos de máximos e mínimos é aplicar a problemas de área, volume e problemas voltados para a economia e até mesmo a biologia. Então nós vamos ter funções que descrevem grandezas reais ou grandezas físicas do ponto de vista físico real e nós vamos calcular ou maximizar e minimizar esses valores. O procedimento será basicamente esse: pegar a função a qual eu desejo determinar os máximos e mínimos, tomar a derivada dela, igualar a zero e depois calcular a segunda derivada. Aí, com o sinal da segunda derivada, substituindo as raízes da primeira derivada na segunda derivada, eu vou conseguir identificar se esse valor é máximo ou se esse valor é mínimo. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender o conceito de máximo e mínimo dentro do campo das funções na ideia do cálculo diferencial. Peço para vocês que façam uma leitura minuciosa dos conceitos a qual está no material de apoio e para que vocês consigam aplicar esses conceitos nos próximos capítulos, que seriam as próximas aulas aplicadas aí de máximos e mínimos a problemas reais. Até a próxima.